Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com o ERP. Para você que está chegando no nosso programa pela primeira vez, saiba que mais de 200 questões já foram respondidas nesse programa. Se você tiver interesse em enviar sua pergunta, acesse o descritivo desse programa que lá tem um link que você envia a sua pergunta e o Ernesto responde oportunamente. O programa de hoje vai tratar do assunto ideologias políticas e sistemas econômicos, que é um tema atual e bem oportuno, considerando que nós estamos em ano de eleições. Ao final do programa, o Ernesto vai deixar ainda 2 recados para você. Um sobre a data do Netasgame, 24 e 25 de setembro, e também como participar do ERP em sala de aula. Olá, senhor Ernesto, boa noite. Tudo bem? Vamos dar início? Boa noite, pessoal. Mais um Ernesto Responde hoje, falando de política. Vamos lá. Em frente. A palavra é sua. Fala sobre as ideologias políticas e os sistemas econômicos. Estamos a menos de 60 dias das eleições. E é, sem dúvida, uma eleição muito importante para o Brasil. E a gente tem que escolher, eu diria, que entre 2 formas de governo. Essa eleição está com essa característica. Entre 2 modelos econômicos, entre 2 ideologias. Eu sei que são diferentes as posições dos 2 principais candidatos, né? Então, vamos tentar entender detalhadamente qual é a diferença entre esses regimes políticos. Qual é a diferença entre o capitalismo e o socialismo, entre a democracia e o comunismo, o privado e o público, a direita ou a esquerda, a burguesia ou o proletariado. Existem umas diferenças fundamentais. Se a gente for analisar, por exemplo, um país como os Estados Unidos e a China ou a Rússia, a gente vai ver que realmente os regimes são bem distintos, né? Primeiro que num país tem uma extrema concorrência, no outro você tem os monopólios, em grande parte. Num país você tem a livre iniciativa, no outro você tem o controle público, né? Quem manda é realmente o governo. É aquela distinção, mais ou menos, entre o patrão e o empregado. E entre o lucro e o salário. Então você vê que são diferenças fundamentais, né? E você sabe que na América do Sul hoje, o placar entre os 10 países que nós temos está 6-4, hein? 6-4 para os países de esquerda. À direita nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Equador. Não são nem os mais, quer dizer, para o Brasil. Enquanto na esquerda nós temos Argentina, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Venezuela, enfim, vários países aí. A Venezuela mais radical, os outros menos radicais, mas tem essa quantidade já de países aí com uma posição esquerda. Já no mundo, Estados Unidos, que é ainda hoje o maior país do mundo, Canadá, enfim, países aí de direita, como quase todos aqueles da Europa, enquanto que à esquerda nós temos a Rússia, a China, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Vietnã, enfim, países também bem importantes. Inclusive hoje está essa disputa entre qual é o maior país do mundo, né? A China vai ficar maior que os Estados Unidos ou não? Qual é o mundo perfeito? Né? Devia ter, não sei como, durante todos esses séculos, né? Mais de 2000 anos, com essa quantidade de países que tem no mundo, não se descobriu ainda o modelo ideal. E dizem aí que a social-democracia é realmente o regime ideal que tem lá na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, na Noruega, na Suécia, nesses países ricos, com uma população não tão grande, né? Baixa desigualdade.
todo mundo mais ou menos igual, altos níveis, quer dizer, ricos, porque se for também pouca desigualdade em país pobre, não resolve. Tem que ser riqueza, per capita principalmente, pessoas mais felizes também. A gente lê aí que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo, não sei. Enfim, é um modelo também. Bom, e na verdade, quais são então essas grandes diferenças? No capitalismo, o que você tem? Você tem a empresa particular, né? Tem lá o dono, que tem lá a sua remuneração, que tem lá seu esforço, e o colaborador. Mas existe uma diferença muito grande entre o patrão e o colaborador. Eu gosto de chamar de colaborador, que é o funcionário, o trabalhador, enfim. Aí você tem esse problema da diferença social, porque o dono realmente sempre tem uma remuneração bem maior. E é ele que manda, né? É ele que tem o privilégio da escolha, né? Aí, e nos países capitalistas também você tem eleição, enquanto que nos países socialistas você nem tem eleição. Normalmente são designados lá por um grupo de pessoas. Então esse é uma outra diferença, mas essa é uma diferença mais política, né? Entre a escolha dos governantes ou a definição lá de um grupo que define quem vai ser. Então, no socialismo, tudo é do governo. Ou eu poderia dizer talvez quase tudo, porque hoje nos países socialistas já tem algumas iniciativas privadas, né? Quando tudo é do governo, a gente tem que reconhecer que o desenvolvimento é menor, porque isso é uma verdade inconteste. Se não é seu, você não se esforça. Quer dizer, trabalhar 24 horas por dia, ralar que nem um doido, ficar lá enfrentando todos os problemas e malhando, sem dúvida que isso é uma característica do capitalismo, quer dizer, do dono da empresa. Já quando você não é dono, dificilmente você vai fazer esse esforço, né? No capitalismo você tem o salário, né? O prolabore, o PJ, né? Que também hoje está bem sendo usado, né? Que é uma forma interessante de você remunerar também. Mas você tem também o dividendo. Acho que essa é uma diferença bem importante do capitalismo em relação ao socialismo, que é o dinheiro que você recebe sem participar da empresa, simplesmente investindo nela ou tendo ações por um motivo qualquer, que você trabalhou lá e ganhou ações. Então, a distribuição do lucro não é só entre aqueles participantes da empresa, terceiros também recebem uma parte. No socialismo, vai tudo para o Estado. As pessoas que lá trabalham recebem um salário e o Estado fica com o que sobra, vai investir em outros lugares e assim por diante. Em ambos os casos, nós temos os juros sobre o investimento, que na verdade ele existe em parte também por causa da inflação. Porque como a moeda se desvaloriza, se eu te empresto dinheiro e você vai me pagar de volta esse dinheiro daqui a um tempo, aquele dinheiro que você está me devolvendo não vale o mesmo que valia quando eu te emprestei. Então os juros têm esse papel de remunerar, vamos dizer assim, o dinheiro, o capital, porque ele perde valor com a inflação. E também até tem países como o Japão, por exemplo, que tem os juros negativos, quer dizer, não incentiva isso, vamos dizer assim, provocando uma forma de que as pessoas gastem mais, que não guardem o dinheiro. Então os juros é uma coisa que não muda muito entre esses países. Também hoje, na China, a gente já tem grandes empresas particulares. Então são sistemas que estão começando a se misturar. Por exemplo, lá você tem a Alibaba, a Didi, né, que são empresas da área de TI, a Tencent, que é de jogos, são empresas privadas. Então você vê que alguns países já estão adotando modelos duplos, um pouco de socialismo, mas também com bastante coisa de capitalismo. No Brasil, por exemplo, existem muitas empresas públicas, né? Algumas, como por exemplo a Eletrobras, está tentando ser privatizada, muitas foram privatizadas, mas
também precisa entender que tem empresas que precisam de tanto capital, que são tão grandes, que precisam ser públicas, porque nenhum capital privado vai conseguir, por exemplo, na área de energia elétrica, na construção de estradas, na Caixa Econômica, o BNDES, são empresas, a própria Petrobras, se bem que estão falando aí que ela vai ser privatizada, são empresas públicas, embora o regime seja capitalista, né? Aqui também até aeroportos e portos e empresas de transporte e de abastecimento, muita empresa que é pública. E essas empresas, elas estão em vermelho aí no slide porque justamente dão prejuízo. Não seria melhor então privatizar? Então você vê que se discute muito isso, né? Vai privatizar, não vai privatizar. Nós temos 187 empresas públicas, incluindo as subsidiárias, né? Em 2015, elas deram prejuízo. Em 2019, elas deram lucro. Então também, uma vez que elas existem, elas precisam ser bem administradas para dar lucro. Bom, o governo, se tem déficit, ele gera dinheiro, ele pode imprimir dinheiro, enquanto que o empresário, por exemplo, não pode. Então isso gera, por outro lado, a inflação. Então um país que não consegue produzir bastante, fazendo com que a produção supra as necessidades das pessoas, o que acontece? As pessoas têm dinheiro, vão comprar, não tem um produto. Você é o comerciante, bom, está uma demanda maior que a oferta, aumenta o preço. E aí temos a inflação. Em qual dos dois regimes isso é evitado? Porque a inflação é um ponto negativo. O que a gente gostaria é que a produção acompanhasse exatamente essa demanda. Por isso que é importante ter superávit. Quer dizer, o governo também arrecadar mais do que ele gasta, porque o que gera a inflação também é conforme o governo, quando ele necessita de dinheiro e ele não tem esse dinheiro para fazer uma obra, qualquer coisa, ele emite dinheiro. Ao emitir dinheiro, tem mais dinheiro na praça, a produção não aumenta com a mesma velocidade, é isso que gera, é um dos fatores que gera a inflação. O governo, se ele tem déficit, o que ele faz? Também ele emite mais dinheiro. Então, no Brasil, pelo menos agora, a gente está com uma receita pública de 3,3 trilhões, isso em 2022, até o mês de junho, julho, enquanto que a despesa está em 2,08. Então, o Brasil atualmente tem um superávit positivo, quer dizer, ele realmente tem uma receita proveniente de impostos, de outras receitas, maior do que ele está gastando. Outra coisa é a balança comercial, que é exatamente essa troca de dólares do governo do Brasil com o exterior, né? Como eu já falei outras vezes, quando um país importa, a pessoa que importa aqui paga em real, o governo pega esse real, converte para dólar e paga o camarada lá fora em dólar. Assim como quando é exportado, o governo recebe os dólares, mas paga em real para quem exportou. Então essa diferença entre importação e exportação também é importante. Você tem um superávit, quer dizer, você exportar mais do que você importa. Senão, o que acontece? Os dólares acabam, como aconteceu agora com a Argentina. Teve que pedir dinheiro lá no FMI, no Fundo Monetário Internacional, porque senão ela não consegue importar mais coisas. Ou, a outra solução é aumentar o dólar, e isso gera inflação, porque as coisas ficam mais caras. Então o dólar é um termômetro importantíssimo, né? O próprio valor do dólar. O crescimento depende de toda essa disponibilidade de recursos para investir. Quer dizer, as fábricas precisam ser criadas, tal, depende de grana, de tutu, para que aquilo cresça. Com crédito, esse desenvolvimento aumenta. Isso aí é uma coisa impressionante. Nos milênios, durante as 1700, 1800, começo de 1900, havia pouco crédito, porque não tinha muitos bancos e tal, então não existia essa possibilidade de uma pessoa pegar dinheiro emprestado, pegar um crédito no banco e tal. Com isso, o desenvolvimento era lento.
No momento que o crédito começou a ser utilizado, o desenvolvimento cresceu exponencialmente, porque com esse dinheiro, pessoas que não têm vão lá, pegam um crédito e investem num negócio, numa empresa. Então o crédito é importantíssimo. Também a abertura para investimentos estrangeiros. Quer dizer, também está no regime isso. No momento que o país se abre para que investidores estrangeiros vão lá e invistam, isso faz com que o país se desenvolva, cria mais indústrias, e aí a população tem mais condições de comprar esses produtos, né? Então, tem que não só permitir isso, como também liberar as importações. Agora, para importar, precisa exportar também, porque senão dá esse problema da desvalorização da moeda. Então, tem que fazer todo esse processo de abertura comercial para que realmente aquele país se desenvolva. E aí, nos regimes capitalistas, isso é feito com maior ênfase. Tem até essa questão do controle de natalidade. É uma questão tanto assim de comunismo, ou de socialismo ou democracia, mas a China fez isso e, sem dúvida, isso proporcionou esse crescimento que ela está tendo agora. Porque você tem menos pessoas, principalmente classes menos favorecidas, que precisam ser supridas. É importante também o país ter parcerias, né, com outros países. O Brasil, inclusive, faz parte de um grupo bem interessante, porque é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é o BRICS. E esses países trocam mais negociações, fazem mais negócios entre si, porque eles têm um acordo de cada um colaborar com o outro. E veja que tem países de esquerda e países de direita nesse grupo, né? Enfim, pessoal, essa análise eu acho que tem que ser feita em cima dos argumentos de cada candidato, né? Verificar quais são realmente as suas posições e qual é o melhor regime, e daí sim tomar uma posição, né? Qual dos dois é melhor, qual regime é mais adequado, capitalismo ou socialismo, e não votar porque um é mais bonito, mais simpático, mais elegante, sei lá, entender? Votar realmente nessa questão de ideologia, né? É isso, pessoal. E eu espero que vocês não tenham entendido ou tenham descoberto em quem eu vou votar. Porque aqui o objetivo foi mostrar os dois regimes de forma totalmente independente, sem privilegiar nenhuma das duas. Mesmo porque nem eu mesmo sei em quem eu vou votar. É isso aí, pessoal. Legal, espero que você também tenha gostado. E deixe seus comentários, envie as suas opiniões, todas elas são respondidas. Você pode colocar aqui no próprio canal do YouTube e aguardar o nosso retorno. Como que está agora o ERP em sala de aula? Já está no ar o site ERP em sala de aula, onde você, independente de trabalhar numa empresa, independente de estar numa faculdade, pode fazer o exercício ERP em sala de aula. É um exercício que você aprende como funciona uma empresa, como se automatiza os seus processos usando um ERP. E você entra no site erpemsaladeaula.com.br e lá tem todas as informações necessárias para você começar a fazer o exercício imediatamente. É isso aí. Sr. Ernesto, o Netas Game agora tem uma data? 24 e 25 de setembro, fala um pouco sobre isso. Pessoal, mais uma coisa importante é o seguinte, o Netas Game está sendo um sucesso. E nós estamos com 2 eventos previstos agora para o segundo semestre. Um, dia 24 e 25 de setembro, é o Netas Game Open. Qualquer pessoa pode participar, você, sua família, se inscreva no site netasgame.com.br. E tem também o corporativo, que vai ser no final de outubro. Então estamos convidando empresas a irem fazer o Netas Game, cada empresa com uma equipe, e aí vai ser uma disputa bem bacana entre empresas, e a empresa vencedora vai ter uma divulgação bem ampla sobre a vitória que ela conseguiu.
Não deixem de ver isso no netasgame.com.br. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Senhor Ernesto, deixe aqui o seu boa noite também e até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima semana com Ernesto Responde.